a pedido dos inscritos aqui do canal, estarei fazendo a narração do testemunho de Miguel Vázquez, da cidade de Matagalpa, Nicarágua, o ex-padre que foi arrebatado ao inferno e ao céu. Sou bispo da Igreja Evangélica Filhos da Fé. Antes de me tornar um cristão, fui padre da Igreja Católica Romana. Celebrava os 7 sacramentos como batismo católico, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos com óleo, matrimônios católico e hóstias sagradas. Batizei crianças recém-nascidas e adorava imagens. Usava água benta, vela, sal, pano ungido e objetos sagrados. Usava batina e a hóstia consagrada. Eu tinha o episcopado para ensinar e adorava Maria. Para mim, Maria era mãe de Deus, mãe da Igreja medianeira, rainha do céu, corredentora imaculada. Eu era devoto de Maria e consagrava tudo a ela. Orava a oração dela. Para mim, Maria era divina, virgem perpétua e uma deusa. O meu amigo de infância, Carlos, da Igreja Pentecostal Nascidos de Novo, ele disse para mim a respeito da idolatria de imagens e desmascarou os dogmas da Igreja Católica. Ele provou na Bíblia Sagrada que tudo que eu aprendi não tinha fundamento nas Escrituras. Comecei a ficar desanimado de ser um padre. E também eu tinha caído na fornicação por causa do cargo de padre que proibia o casamento. Já não tinha esperança em me casar e ter filhos, formando uma família. O irmão Carlos provou que o casamento é lícito para o pastorado. Eu havia caído na fornicação com uma mulher chamada Belita, quando ainda era padre, mas hoje ela é minha esposa. Passei a esconder essa relação amorosa dos bispos e arcebispos. Não queria manchar minha reputação. Até que cansei de esconder esse segredo e deixei a batina indo viver com minha esposa Belita. Casei com ela e fui congregar na igreja evangélica que não proíbe os casamentos dos líderes. Descobri que havia vivido no engano da Igreja Católica. Para mim, Jesus Cristo não tinha tanto poder de salvar uma alma. Eu sempre confiava em Maria para interceder pela minha salvação e ainda pedia socorro a todos os santos para me livrar do inferno. Quando eu orava para Jesus me proteger, fazia várias orações para todos os santos. Eu descobri todo o engano desses ensinos, a qual fui instruído e, arrependido, chorei e fiz uma noite inteira de oração. Um anjo apareceu e me deixou muito admirado com seu esplendor. Fiquei sem palavras, só olhando para aquela glória que saía dele. O anjo disse: "Nunca houve tantas seitas e igrejas falsas como está tendo nesses últimos momentos. As coisas estão se agravando e Satanás tem ganhado muitas mentes com as suas ideologias mentais malignas. Ele tem plantado suas mentiras através de seitas, filosofias, filmes, falsos evangelhos, novelas, desenhos e músicas. Tudo isso tem marcado as mentes humanas com o engano que tira a fé do evangelho. Os servos de Satanás têm falado que Jesus é um mito que não existe. Eles têm desvalorizado o poder da libertação das Escrituras. Eles dizem que a Bíblia é apenas um livro de história. Fazendo isso, a fé das pessoas não funciona. O que faz a palavra diferente de qualquer outro livro é a fé nas Escrituras. A fé dá vida à palavra, que produzirá a vida eterna para quem crer. Satanás sabe o poder que a palavra tem para libertar e salvar. Ele usa suas filosofias de seitas para combater as Escrituras, querendo tomar espaço da palavra de Deus. O Senhor mandou uma mensagem para você. Ele quer que tu abras um ministério e traga todos os católicos que antes doutrinava quando ainda era padre. Eles ainda confiam em você, apesar de ser um cristão." O anjo desapareceu e, a partir daquele dia, os meus planos de abrir uma igreja foi colocado em ação. Quando inaugurei a minha igreja e convidei todos os católicos, consegui ganhar 70% do povo que congregava comigo quando eu era um padre. Agora ensinava a verdadeira palavra.
e transformei o povo católico em praticantes da fé. Eles agora eram obreiros onde eu pastoreio. Depois que vi o anjo, a minha fé aumentou. Eu sabia que não estava sozinho e que os seres celestiais são mais reais do que o meu corpo. Agora eu tinha um motivo para desafiar Satanás. Já não tinha mais medo das afrontas e nem das perseguições. Estava orando sem cessar em cima do monte e já era tarde da noite. Comecei a sentir uma descarga elétrica de unção, algo sobrenatural. Começou a acontecer em cima daquele monte. O Espírito Santo tomou minha boca e comecei a falar em uma língua espiritual. Não conseguia parar de falar. Fui tomado com grande poder. E uma planta começou a pegar fogo, ardia em brasa, mas não se consumia naquele monte. A planta ficou intacta. O meu corpo ficou paralisado e não resistiu o poder de Deus que tomou a minha alma. Eu caí no chão e Jesus apareceu para mim naquele monte. Ele resplandecia muito. Eu só conseguia ver Jesus com muita dificuldade. Aquilo era real. O meu espírito estava diante da presença de Jesus. Eu o vi de verdade, mas o meu corpo estava caído no chão. Jesus me chamou para ir a um lugar. Eu fiquei alegre e pensei que seria o céu. Ele começou a descer comigo através de um buraco bem fundo e quanto mais a gente descia, mais escuro ficava. Ao chegar ao chão daquele lugar, senti um fedor insuportável de carne podre. Fiquei apavorado ao ver os demônios comendo as carnes das pessoas. Eles se alimentavam arrancando os miolos e vísceras. Faziam crueldades com as almas, arrancando braços, pernas e cabeças para se alimentarem. E o fedor de carniça inundava aquele lugar. Perguntei a Jesus, que estava ao meu lado, o porquê daquele fedor, se eles não são carnes e sim espíritos perdidos. Jesus disse que são os pecados que carregam com eles. O pecado fede no inferno quando a sua alma não foi purificada pelo sangue de Jesus. As pessoas, quando chegam ao inferno, os vermes começam a nascer de dentro da alma. A alma imunda brota vermes que nascem da sua podridão. O espírito, ao chegar ao inferno, é fatiado iguais carnes no açougue. No inferno, as coisas tornam-se reais como na terra. Lá o espírito sangra e tem osso. Porque o inferno é um lugar real, igual à terra. Todo tipo de morte, violência, esquartejamento e prostituição que tem na terra também existe no inferno. A terra é apenas uma sombra da maldade que acontece no inferno. Os demônios violentam as almas e as esquartejam. Eles obrigam as almas a praticarem iniquidades à força. As almas são atormentadas através das partes íntimas. Tudo que você faz na terra irá fazer no inferno. Aquilo que é plantado em vida será colhido na eternidade. Um assassino pode matar mais de 100 pessoas na terra. Ele nunca irá pagar por essas vidas enquanto estiver na terra, mesmo que ele seja preso. A lei do homem não é o suficiente para quitar suas maldades, mas quando ele morrer, na eternidade, a lei espiritual será aplicada na sua alma com justiça. A lei do homem na terra é injusta, mas a lei divina é o fogo consumidor da ira divina. Quando estava no inferno, chegou um homem que havia assassinado mais de 20 pessoas. Ele nunca tinha sido preso, pois a justiça da terra não conseguia desvendar o crime e chegar até esse homem. Ele morreu com dívida na justiça, mas não pôde escapar da ira do fogo do inferno. O fogo se inflamava quando queimava esse homem. Ele tinha muito pecado que alimentava aquele fogo. O lugar onde esse homem estava isolado virou um mar de fogo. A escuridão daquele lugar é densa. O clima é negativo, não há oxigênio ali. Não há vida, não há árvores e nem grama. Não há água e nem brisa do vento. Os animais que vi no inferno são estranhos. Monstros que devoravam as pessoas. Elas não morriam, apesar de serem espedaçadas por essas feras infernais.
Vi vários insetos carnívoros que comiam a carne das pessoas, insetos terríveis como besouros devoradores de almas. Eles entram por todas as partes do corpo. Esses insetos penetravam pela carne e entravam no corpo. Outros entravam pela boca, pelo nariz, ouvido e os olhos. Os mais violentos perfuravam a barriga, as costas e o crânio para entrar. Os vermes que brotavam dentro dos interiores das pessoas e a consumiam de dentro para fora até chegar à pele. Os vermes eram insaciáveis e em poucos minutos devoravam as almas, deixando só os esqueletos. Cobras venenosas aplicavam às pessoas e ejaculavam venenos através de suas picadas. Essas cobras puniam as almas com várias picadas, castigando elas por terem cometido pecados repugnantes quando estavam vivas na terra. Anacondas enrolavam nos corpos das pessoas, ali daquelas almas, esmagava elas. Eu ouvia o barulho dos ossos se quebrando. Eu acreditava em purgatório para purificar as almas, mas o purgatório não existe. Acordem, povos católicos, não deixe Satanás enganar vocês. Não coloque esperança de morrer e ir ao purgatório para ter uma segunda chance. Vocês pensam que irão ao purgatório e depois vão para o céu? Não existe uma segunda chance. Se vocês morrerem em seus pecados, vocês irão para o inferno diretamente, sem passar pelo purgatório, porque o purgatório não existe. E se cair lá, dentro do inferno, será tarde demais. Não há saída naquele lugar. A porta do inferno é trancada. O portão do inferno abre para receber as almas e para elas não sair. Tudo ali é trancado. As almas não conseguem sair daquele lugar de tormento. Se você não acredita em mim e prefere viver no pecado, um dia irá morrer e se lembrará desse testemunho. Não queira se arrepender quando cair lá dentro. Todo esse tormento que eu vi no inferno, se você for para lá, vai ver tudo o que eu vi. Mas será tarde para você. Os demônios lançarão vocês no fogo, igual se lança uma pedra no mar. Eu vi no inferno os adoradores de Maria e dos santos católicos, os adoradores de São Pedro, São Paulo, São João e de outros santos estão ali no inferno. Eu vi padres arcebispos e bispos católicos no inferno. Eu vi freiras, madres, coroinhas e papas no inferno. Os demônios torturavam essas almas furando com lanças. Também perfuravam com furadeiras, fazendo buracos profundos em seus corpos. Os demônios usavam facas para cortar e fatiar as almas. Eu vi quando um demônio pegou um triturador de carne e colocou as almas dentro dessa máquina. Quando as almas saíam de dentro do triturador, pareciam carne moídas. Do outro lado do inferno, os demônios estavam com serras elétricas. Eles serravam as almas em pedaços. Na terra, nem o pior filme de terror se compara com aqueles sofrimentos. Também vi os demônios fazendo orgias e coisas infernais com as almas. Eles violentavam as prostitutas, os homossexuais e os transexuais. Poucos minutos, um mar de larvas de fogo veio igual a um tsunami e cobriu todo aquele lugar. Um maré de labaredas de fogo. Todo aquele lugar estava coberto por aquela maré e um forte cheiro de carne queimada. Lágrimas caíram dos olhos do Senhor Jesus. Ele não sente prazer em ver as almas sofrendo. As pessoas que escolhem os seus caminhos, esquecendo-se daquele que pode oferecer a vida eterna. É muito difícil para o Senhor Jesus estar ali vendo aqueles sofrimentos. Ele só foi ao inferno para me mostrar a situação das almas, para que eu relate na terra e evite que mais almas venham se perder. Aquele lugar cheira a morte e medo, lugar de gritaria, gemidos, suor, sangue, lágrimas, ranger de dentes e todo tipo de sofrimento. E depois Jesus me levou a outro lugar no inferno. Uma placa de metal gigante estava escrito assim: Sejam bem-vindas, celebridades.
e tenham uma ótima recepção. Quando passei pela porta da placa de metal, eu vi cantores, atores e muitos famosos ali. Vi cantores de bandas famosas que estão naquele lugar. Vi ali cantores de rock que saltavam freneticamente por causa das chamas que o consumia. Eu vi ali guitarristas de rock que choravam de dor. Sentiam muita dor e fome e sede naquele lugar. Os demônios os faziam tocar uma guitarra de fogo até os seus dedos caírem. Muitos roqueiros satanistas que haviam feito os pactos estão nesse momento sendo atormentados pelos demônios. Também vi ali atores e atrizes naquele lugar. Uma atriz, quando viu o Senhor Jesus, chamou-o para tirá-lo dali. Todos esses famosos estão no inferno por causa da fama e do dinheiro. Os pactos que eles fizeram com o diabo trouxeram para aquele lugar. É triste ver muitos atores e atrizes e produtores de filmes naquele lugar. Muitos desses famosos eu não conheci. O caminho de todos que desejam o reconhecimento, o dinheiro e a fama é o inferno. Eles estão mortos na terra e esquecidos, mas estão vivendo no inferno. Eles sofrem vários tipos de sofrimentos. É triste ver as cenas de terror em seus rostos. Não existe nada na terra tão aterrorizante como aquele lugar. As cenas das mutilações das almas é um horror. Eu presenciei com os meus olhos um verdadeiro filme de terror, mas de vida real. Jesus me tirou do inferno e subimos juntos para a terra. Quando era padre, tive um caso com a minha esposa às escondidas. A gente ainda não tinha assumido um compromisso por eu ser um padre. O meu filho já havia nascido naquele tempo. Eu tinha escondido esse segredo dos bispos católicos durante 2 anos, até que tornei um cristão. Casei com a minha esposa e congreguei em uma igreja. Construí uma família e tive mais uma criança, uma menina. Ela veio nascer quando meu filho já tinha 11 anos de idade. Quando meu filho completou 15 anos, eu comprei um relógio de presente. Ele me ajudava muito na obra e era o meu único filho homem. Eu já havia fundado meu ministério e meu filho me auxiliava quando estava ao meu lado. Um dia, ele estava vindo da escola e foi assaltado. O rapaz que o assaltou atirou no seu peito e roubou o relógio do meu filho. Ele morreu na hora. Eu senti muita dor com a morte de meu filho. Os demônios com muita raiva por eu ter ido ao inferno e testemunhado tudo o que eu vi. Eles tentaram me atingir, tocando naquilo que eu mais amava, e que a minha esposa e os meus filhos. Mas eu permaneci firme, não murmurei contra Deus, porque Ele dá a vida aos que o servem de coração. Ele não tira a vida de um adolescente que se dedica à sua obra. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. 1 ano depois e alguns meses, eu descobri quem foi o assassino do meu filho. Aproximei-me dele para saber o motivo do assassinato e ele não sabia que era o pai. E esse jovem, ele é muito pobre e queria o relógio do meu filho para vender. Eu entendi a sua necessidade em roubar o relógio, mas não me conformava dele ter tirado o meu tesouro de mim, a vida do meu filho. O jovem tinha 20 anos. Eu queria entregar ele para as autoridades, mas não tinha provas concretas que incriminassem ele. O jovem não sabia o motivo da minha aproximação dele. Ele me considerava apenas como um amigo. O Espírito Santo me disse: prega a palavra para ele. Eu resisti à sua voz e questionei na minha oração. Eu dizia: ele é o assassino do meu filho, que eu amava. E ele tirou meu único filho homem, companheiro de homem. Ele não é melhor do que qualquer assassino que eu vi no inferno e merece a mesma morada deles. Fui me deitar e um anjo apareceu a mim. Ele apontou seu dedo em minha direção à altura do meu nariz. Ele puxou meu espírito através das narinas e o meu espírito ficou ao lado do anjo. Ele subiu comigo até as nuvens. O anjo mostrou o planeta para mim. A Terra estava vibrando, a sua rotação girava em alta velocidade e ficava mais acelerado. O anjo disse: as vibrações e as rotações da Terra estão ficando cada dia mais rápido. Os dias da Terra estão sendo abreviados. Os anos vão passar depressa. O anjo me mostrou os dias da tribulação. Um homem de grande importância religiosa fez um sacrifício para Satanás para libertar os demônios. Satanás recebe forças e abre o poço do inferno.
Um exército de demônios invade a terra para executar o juízo sobre o pecado. Pessoas ficavam loucas, desequilibradas, oprimidas e possessas de demônios. Elas eram atormentadas e feridas incuráveis cresciam por todo o corpo, doenças terríveis, mortais, que não matavam as pessoas, que tinham uma forma de zumbi. Sofriam um grande controle mental, eram escravas do governo. Olhei para o rio Eufrates. 4 anjos principados eram libertos e destruíam grande parte da população mundial com guerras, doenças e fome. E junto desses principados, milhões de soldados do inferno que foram soltos para destruir a humanidade. Todas as pessoas e judeus que não tinham o selo de Deus foram dizimadas. Os cavaleiros do inferno marchavam contra a terra e causavam destruição. Homens possuídos tornavam-se máquinas de matar. Armas nucleares eram jogadas na terra e causavam grandes destruições. Milhões de pessoas e dos hebreus foram mortos nessa terra. Os que tinham a marca na testa perseguiam os cristãos. A ira de Deus caiu do céu sobre os ladrões, feiticeiros, homicidas e os que praticavam a prostituição. Os governantes, junto com o anticristo, não conseguiam governar. Tudo estava no caos e na destruição. O anjo mostrou-me nomes de denominações envolvidas no ministério da salvação. Algumas igrejas conseguiam percentuação de 50% de almas salvas, enquanto outras atingiam 40% ou 30%. As igrejas que não tinham compromisso, 20% e 10%, enquanto as igrejas corruptas, por 5% e por 2%. As igrejas menores e desconhecidas atingiam um percentual maior de salvação, e as grandes igrejas atingiam um percentual menor de salvação. O anjo diz: quanto mais pessoas houver nas igrejas, mais elas crescem financeiramente, e o temor de pregar a salvação aumenta, deixando seus corações presos ao dinheiro. Eu e o anjo entramos no paraíso, um lugar lindo, florescente, com grandes castelos para a igreja morar, tudo de ouro fino, de um grande esplendor, que brilha igual a um sol aquele lugar. O anjo apontou o dedo para uma multidão de pessoas. Ele disse: olha aí o seu filho. Eu olhei e vi que todos tinham a mesma aparência. O anjo abriu os meus olhos espirituais e reconheci o meu filho. Ele estava diferente, estava muito alegre, muito feliz. O anjo permitiu que eu abraçasse o meu filho. Eu dei aquele abraço muito forte nele e disse: eu te amo. O abraço que eu nunca tinha dado quando ele estava na terra. Eu cobrei muito meu filho para andar na santidade. Eu não queria passar a mão na cabeça dele com aquele temor de perder ele para o mundo. Um abraço, no meu pensar, poderia o fazer relaxar. Eu senti falta de dar mais amor ao meu filho. Que pena que muitos se lembram de amar quando perde. Ame a sua família. Ame os seus filhos. Ame os seus pais e avós. Aproveite os melhores momentos e faça algo pelos seus pais e avós enquanto eles estão vivos. Depois que eles morrerem, não adianta se arrepender daquilo que poderiam ter feito. Eu vi um livro de ouro cheio de mistérios ocultos que ainda não foi revelado. O anjo disse que a Bíblia é essencial para salvar a humanidade, mas não estão contidos todos os mistérios de Deus. Tem livros no céu que está escrito coisas que estão além de nossos pensamentos. Além de nascermos, o Senhor tinha elaborado um plano para cada servo fiel. O Senhor não colocou todos os seus segredos na Bíblia para que a gente venha buscar a Deus e orando teremos revelações. O anjo disse: o jovem que assassinou seu filho é uma pessoa escolhida para uma grande obra. Satanás estava lutando para levar aquela alma. O anjo revelou que através dele muitas almas serão salvas. O anjo disse: se tu não pregares o evangelho para ele, ninguém mais irá falar. A salvação dele está em suas mãos. Se não pregar a palavra, ele morrerá e vai para o inferno. Tu darás de conta do sangue dele e será responsável por todas as almas que esse jovem poderia ter ganhado se fosse um cristão. Tudo o que você faz no mundo material se reflete no mundo espiritual. Se você ganhar a alma desse jovem, multidões de pessoas serão salvas através dele. Se os deixares morrer nesse pecado, essa multidão de pessoas não vão se converter e irão para o inferno. O anjo me mostrou em uma visão como será se o jovem se converter. Ele estava com uma Bíblia na mão e falava de Jesus. Grande multidão ouvia sua mensagem. Ele era pastor de uma grande igreja. A minha mente entendeu que esse jovem era importante na obra de Deus. O anjo me mostrou esse jovem na terra e naquele momento ele corria perigo de morte.
Os demônios se reuniram para ceifar a vida dele antes que se convertesse. Os demônios tinham grande noção da obra que Deus tinha naquela vida. O perigo para os demônios de perder aquela alma era a minha aproximação desse jovem. Eu perguntei ao anjo: por que permitiu a morte do meu filho? O anjo me mostrou uma visão futura. O meu filho estava na visão e tinha 18 anos. Havia se passado 3 anos depois e ele morreu com 15 anos. O meu filho na visão se esfriou na fé e decidiu viver a sua vida. Ele abandonou o caminho do Senhor Jesus e se envolveu com bebidas e drogas. Ele se envolveu com uma moça que conheceu no submundo dos vícios e, por causa dos ciúmes, foi possuído por um demônio. Ele, com uma faca, assassinou a namorada e desapareceu com esse corpo. Logo depois, ele foi assassinado pelo irmão dessa moça. Eu não reconheci o meu filho, pois na visão futura ele era outra pessoa. Satanás havia mudado a sua personalidade. O anjo disse: se ele vivesse daqui a 3 anos, seria outra pessoa que iria trazer muita dor para os pais e ainda iria para o inferno. Deus permitiu que ele morresse no estado da sua pureza, no momento que ele mais buscou a Deus com todo o coração. Esse foi o melhor momento da vida dele. Satanás já estava planejando em corromper a sua vida. Ali eu compreendi como Deus sabe trabalhar. Às vezes eu questionei a Deus pensando que ele errou em permitir esse acontecimento. Deus sabe de todas as coisas e nós não sabemos de nada. Se ele permitir a morte de um ente querido, Deus sabe o que faz. O meu filho, se vivesse mais 3 anos, estaria no inferno. E Deus seria justo se mandasse o meu filho para o tormento. Perguntei ao anjo por que o meu salário é pouco. Eu queria um aumento e muita prosperidade. E o anjo me respondeu: o seu coração não está preparado para receber conquistas terrenas. Quaisquer bens materiais de alto valor seria uma barreira entre tu e Jesus. Isso iria contribuir para o seu afastamento do caminho da salvação. Qual é o pai que daria algo que venha prejudicar o seu filho? Assim é o nosso Deus. Existem bênçãos materiais que é igual a uma forca. Bênçãos que suicidam a vida espiritual e ainda lançam no inferno. Tu pediste uma bênção financeira que está demorando a ti. Essa bênção, se receber agora, irá matar sua vida espiritual. O seu coração ainda deseja as coisas dessa terra, o que torna perigoso em receber. Quando estiver preparado espiritualmente, irá receber. Deus conhece o seu coração. Quando o desejo de querer ter as coisas materiais morrer dentro de ti, ao ponto de nunca mais se importar com as coisas da terra, Deus lhe dará tudo aquilo que deseja. Porém, quando esse tempo chegar, não fará nenhuma diferença para você. Quando nascer do Espírito, as coisas da carne não terá nenhuma ação sobre a sua vida. Então eu compreendi o que o anjo disse. Agora entendo por que muitos cristãos que fazem muitas campanhas ainda não receberam as suas bênçãos, e somente depois de anos eles recebem. Outros não perseveraram e desviaram por causa disso, quando se trata de coisas materiais e é demorado. Tudo que faz parte desse mundo é perigoso. Deus dá a bênção e nunca vai negar aos seus filhos, mas tudo tem o momento certo. O segredo é: quanto mais espiritual for e desligado das coisas materiais, mais irá receber bênção. Enquanto o coração estiver preso nas coisas da terra, mais a bênção vai ser demorada. O anjo me mandou retornar para a terra. A mágoa que eu tinha no coração, o anjo arrancou. O anjo tirou a mágoa no meu coração. A sua mão entrou no meu peito e tirou uma lama negra de dentro do meu coração. Se você guarda raiva ou ira no seu coração por causa de uma pessoa que ele lhe fez sofrer, não será salvo. Ore a Deus e esqueça isso. Peça para ele curar o seu coração. Isso condena as pessoas e leva para o inferno. No tormento está cheio de pessoas com o coração cheio de rancor. Fui pregar o evangelho para o jovem que assassinou meu filho. E ainda disse que o rapaz que ele matou é o meu filho. Aquele jovem ficou nervoso e pensou que eu iria denunciá-lo. Eu acalmei o rapaz e disse que tinha perdoado ele pelo seu crime. O jovem chorou, mas não esperava a minha atitude de amor, apesar de ter matado o meu filho. O jovem me pediu perdão
Ele se converteu e dobrou seus joelhos, entregando a sua alma ao Senhor Jesus. A minha atitude de amor causou mais impacto do que 1000 palavras pregadas. Aquele jovem foi obreiro da minha igreja. E 1 ano depois levantou esse homem e nunca mais foi o mesmo. Deus o levantou. Ele tinha vergonha do seu passado e lamentava por ter causado dor em mim, que fui o seu pastor. Ele me auxiliou na obra e tentou suprir a vaga que o meu filho deixou na família. Eu disse para ele que não precisava se sacrificar querendo consertar algo que nunca se resolverá. Eu disse para ele ficar em paz e se preocupar com a obra de Deus. Ele se despediu de mim e foi fazer a obra em um país distante e nunca mais a gente se viu. Outro fato que aconteceu foi com um amigo missionário. Ele viajava pelos países da América Latina até que um dia o seu avião caiu. Eu questionei a Deus porque ele permitiu que o missionário morresse. O Senhor apareceu a mim. Eu estava orando à noite quando fui visitado e ele disse: todos que estavam no avião foram para o inferno, mas o meu servo está aqui comigo. Não se preocupe com ele, está melhor do que tu. Se preocupe com as almas perdidas que ainda vivem. O Senhor me mostrou um círculo e dentro dele estavam várias pessoas caminhando. Esse círculo é o planeta Terra e multidões de pessoas caminhavam pela cidade. O Senhor disse: filho, esses povos não sabem o caminho que andam. Parecem crianças perdidas, órfãos sem pais. Eu amo todos eles, são as minhas criações. Olhe para esse povo com os meus olhos e sinta o que eu sinto por eles. Jesus tocou em mim e comecei a olhar aquelas pessoas com um olhar de amor. Era algo tão forte que saía do coração e brotava da alma. Eu senti o amor de Jesus dentro de mim por cada pessoa da terra. Se ajuntar todos os amores que os pais sentem pelos seus filhos, ainda não ultrapassa o amor de Jesus. Mesmo que ajunte o amor do mundo inteiro, será mínimo e não se compara. Jesus disse: cuide do meu rebanho com amor e discipline para o seu bem. Jesus desapareceu. Eu tenho uma pequena mensagem ao povo de Deus. Igreja de Cristo, experimente colocar algumas coisas em práticas. Tire um dia para dar esmolas a um pobre ou uma pessoa sem teto. Tire um dia para arrumar a casa de uma pessoa ímpia. Tire um dia para visitar uma pessoa doente no hospital. Tire um dia para agradecer a Deus nas suas orações e vai se sentir melhor. Esse é um testemunho de superação que Deus me concedeu.